Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso. E se eu falar para você que essa é uma aula de nivelamento? E aí você se pergunta, mas Fabiano, o que é nivelamento? Uma aula de nivelamento é quando nós apresentamos, conhecemos informações que são muito importantes para as próximas aulas. É verdade! Tudo que nós falarmos nessa aula vai ser super, mega importante para o que nós vamos conhecer, aprender nas próximas aulas. Então, fica ligadinho, pega o seu caderno, pega o seu penal para fazer as anotações, porque tem muitos conceitos, muitas palavras importantes que você vai usar, olha, em muitas outras aulas. Então, vamos para os objetivos da aula? Conhecer a organização do sistema nervoso. Então, nós vamos conhecer esse sistema, como ele está organizado. Além disso, identificar as principais estruturas do sistema nervoso. Lembra quando nós estudamos sobre a organização do corpo humano, que nós somos formados por células, que se juntam e formam tecidos, que se organizam e formam órgãos, que se juntam e formam sistemas? Opa! Nós chegamos então num sistema, o sistema nervoso. E esse sistema é composto por alguns órgãos. Por isso, identificar as principais estruturas. Então vamos lá? E eu trago para você uma imagem. Olha que legal! Repare bem, chega perto, o que você consegue observar nessa imagem? Muita coisa, não é verdade? Enquanto você observa a imagem, eu vou ler o texto para você. Qual a relação do sistema nervoso com as nossas atividades do dia a dia? Então, repare bem na imagem. Nós temos uma menininha, o quê? Estudando. Parece você quando estava assistindo às aulas lá na sua casa. Você já está indo para a escola? Que legal, com toda a segurança. Repare que a menininha está estudando e assistindo uma aula pelo computador, como você também faz. Bom, quando você estuda, quando você está assistindo uma aula, quais partes do seu corpo você usa? E qual a relação dessa atividade, de ouvir a professora, ver a professora, anotar as perguntas, os exercícios? Qual a relação dessas ações com o nosso sistema nervoso? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Vamos olhar a imagem mais de perto? Eu trouxe até a minha lupa. Então vamos lá, chega pertinho. O que será que essa menina está fazendo? Eu estou vendo um lápis. Então ela está anotando. Que parte do corpo tem relação com anotar, escrever? Isso mesmo, as suas mãos. Mas se ela está anotando alguma coisa, ou ela está vendo ou ouvindo. Então olhem lá na tela do computador. Nós temos uma professora, ela está usando uma blusa azul. Provavelmente ela falou alguma coisa importante, como eu falo para vocês. E a menininha anotou. Ou tem alguma imagem importante, alguma palavra importante e ela anotou. Então quando eu perguntei para vocês, qual a relação do nosso sistema nervoso com as atividades do dia a dia? Totais! O nosso sistema nervoso está relacionado com muitas atividades que nós fazemos no cotidiano. Não é só uma simples aula, anotar, copiar, ouvir ou ver. Mas quando você anda, quando você respira, quando você come,
ou até quando você dorme, todas as nossas atividades são comandadas pelo sistema nervoso. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Então, o sistema nervoso é o conjunto de estruturas que são responsáveis por perceber e interpretar os estímulos ambientais. Então, repara bem, quando aquela menininha estava assistindo a aula no computador, como você está assistindo essa aula agora, você está percebendo estímulos, está ouvindo a voz do Fabiano, está vendo o Fabiano, está vendo essa tela. Então está mexendo com a sua visão, com a sua audição. E você vai interpretar esses estímulos. Você vai entender o que está ouvindo. Você vai compreender o que você está vendo. Também coordena as funções mais complexas do nosso corpo. Por exemplo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a capacidade de aprendizado. Está relacionado com a nossa memória. Olha que legal, como é importante esse sistema para o nosso corpo. O sistema nervoso humano, ele é formado por várias partes. Então, nós fazemos uma divisão para facilitar a compreensão. É formado pelo encéfalo, pela medula espinal ou espinhal, pelos nervos e também pelos gânglios. E o sistema nervoso é dividido em duas partes. Então, para facilitar a nossa compreensão, nós temos o sistema nervoso central, também chamado de SNC, e o sistema nervoso periférico, também chamado de SNP, que são as siglas para facilitar a compreensão dessas partes. Vamos para a imagem? Repare bem na imagem. Nós temos um corpo humano, o organismo, que é formado por vários sistemas. Nesse caso, estamos estudando o sistema nervoso. Reparem que o sistema nervoso central tem na sua constituição, então, o cérebro, que vai estar contendo, vai estar relacionado com ele o encéfalo, a medula espinal ou espinhal. E nós temos o sistema nervoso periférico, que irradia pelo corpo, que nós encontramos os gânglios e os nervos. Então vamos imaginar que o sistema nervoso central, o nome já está dizendo, central, é a parte que dá os comandos e vai mandar as informações para o corpo através do sistema nervoso periférico. Vamos conhecer melhor o sistema nervoso central? Então ele é formado por órgãos que fazem o comando nervoso do nosso organismo. Então eles vão comandar. É composto, então, pelo encéfalo e pela medula espinal ou espinhal. Vamos para a imagem? Repare bem aqui, aonde nós localizamos, então, o encéfalo e, consequentemente, a medula. O encéfalo, aonde ele está localizado? Enquanto eu vou lendo o texto, repare bem na imagem, reconheça aonde ele se encontra. Está localizado, então, na caixa craniana e é formado por quem? Pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Então, quando nós falamos em encéfalo, é uma região do nosso corpo que está protegida pela caixa craniana, por ossos. Por que protegida por ossos? Porque esse órgão e todas as suas estruturas são fundamentais, são essenciais para a nossa vida. E eles são muito sensíveis. Qualquer batida ou alguma coisa relacionada com um choque mecânico, por exemplo, pode danificar essas estruturas e afetar muitas funções do nosso corpo. Por isso, são protegidos por ossos. Olha lá na imagem, nós temos então a caixa craniana que vai proteger o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Além disso, nós temos aí a medula espinal. Tudo isso vai controlar o nosso sistema nervoso. O cérebro, para que ele serve? Nós ouvimos tanto falar do cérebro. Então, ele é encarregado de receber informações. Você está recebendo agora essas informações. Está me ouvindo, está me vendo.
Quantas ações do seu dia a dia têm a ver com os sentidos? Muitas informações nós recebemos no cotidiano. Nós vamos processar essas informações no cérebro e elaborar respostas. Então, por exemplo, vou dar uma situação para vocês. Imagine você andando na rua. E tá lá andando na rua, todo bonito, toda bonita. E de repente, você vê um cachorro lá longe. Opa, foi uma informação. O seu cérebro vai processar. Olha, ali nós temos um cachorro. Será que eu conheço esse cachorro? Será que esse cachorro é bonzinho? Será que esse cachorro ele vai avançar em mim? Então nós temos essas respostas. E se esse cachorro, por exemplo, começar a chegar perto de você correndo e ele, por exemplo, está brabo, nosso corpo vai responder. Nós vamos sair correndo. Mas e se o cachorro for conhecido, for um cachorro de um amigo seu e ele vir todo bonzinho abanando o rabo, você não vai precisar fugir, você vai até brincar com ele. Então percebam que essa é uma situação muito simples do cotidiano, onde eu mostrei uma informação, o seu cérebro processou e elaborou uma resposta. Ou você fugiu, ou você brincou com o cachorro. Também o cérebro coordena os movimentos voluntários, ou seja, movimentos que eu faço de acordo com a minha vontade. Ou seja, agora eu quero dar tchau para vocês. Agora eu vou virar de costas. Mas eu voltei. Eu quis fazer esse movimento. Foi o meu cérebro que comandou isso. E é responsável pela nossa memória, pela nossa consciência, pelo aprendizado e pela linguagem. O cerebelo está relacionado à coordenação dos movimentos dos músculos do nosso corpo, ao controle do equilíbrio e da postura corporal. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Será que você entendeu um pouquinho sobre o sistema nervoso central e as estruturas que o compõem? Número 1. Por que então o cérebro é tão importante para o nosso organismo? O que será que ele faz de tão importante? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Não? É claro que não. Você sabe a importância do cérebro. Vamos dar uma olhadinha? Por que o cérebro então é tão importante para o nosso organismo? Porque ele é responsável pela capacidade de raciocínio, do comando dos impulsos nervosos para os movimentos voluntários, ou seja, aqueles que estão relacionados com a minha vontade, além das percepções das várias sensações. Estão relacionados com os nossos sentidos: ver, ouvir, o tato, sentir gosto e sentir o cheiro das coisas. Continuando a falar sobre o sistema nervoso central, nós temos o tronco encefálico, que coordena funções vitais e involuntárias. Involuntárias é o oposto de voluntárias, ou seja, não depende da minha vontade. Não sou eu que controlo, é essa parte do nosso corpo. Por exemplo, o nosso coração. O nosso coração, ele bate sozinho, independente da nossa vontade. Ora mais rápido, ora não tão rápido. Quando nós, por exemplo, nos assustamos, estamos numa situação de perigo. Então isso é um exemplo de movimento involuntário do nosso corpo. Além disso,
Controla, então, os movimentos do batimento cardíaco, a nossa respiração e os movimentos peristálticos. Tudo isso independente da nossa vontade. Então, aqui nós temos uma representação do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico, mostrando essa parte do corpo que comanda as nossas ações. E a medula espinal começa no final do tronco encefálico e se estende até o final na nossa espinha. Reparem aqui na imagem quanto importante ele é. Fica dentro da coluna vertebral, que é protegida pelas vértebras, ou seja, reparou como o sistema nervoso central é tão importante, mas tão delicado ao mesmo tempo, que precisa ser protegido por ossos? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. Ele faz a comunicação, ele liga o sistema nervoso central com o nosso corpo, por meio de nervos e gânglios, ou seja, entre o sistema nervoso central e o restante do organismo. Então percebam como esse sistema ele se expande para todas as partes do nosso corpo. O que são esses gânglios? São conjuntos de neurônios que são situados no sistema nervoso periférico, localizados fora do sistema nervoso central, porque nós também temos neurônios no nosso sistema nervoso central. Os nervos, então, são fibras nervosas que são agrupadas em feixes, que são os axônios agrupados, que vão levar essas informações até o corpo. E aqui nós percebemos que existe uma grande quantidade de nervos no nosso corpo. Nós temos a seguinte divisão: os nervos espinhais e os nervos cranianos. Repare bem na imagem. Então nós temos o encéfalo, a medula espinal representando o sistema nervoso central e os nervos que fazem essa comunicação com o nosso corpo. E olha que legal esse mapa mental. Para que serve esse mapa mental? Para facilitar a visualização dos termos que nós vimos. Então, o nosso sistema nervoso ele pode ser dividido em duas partes, o central e o periférico. Olha lá, o central está em laranja, o periférico em azul. No sistema nervoso periférico, nós temos os nervos e os gânglios. E, consequentemente, os nervos, nós temos os espinhais e os cranianos. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa mental e eu já retorno.
Retornamos. E aí, você copiou esse mapa mental? Bem caprichado no seu caderno, vai facilitar os seus estudos. E o que vimos na aula? A importância do sistema nervoso para os seres humanos, que comanda várias ações do nosso dia a dia. As principais estruturas do sistema nervoso. Nós falamos sobre cerebelo, tronco encefálico, nervos, entre outros. E as diferenças entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nessa aula, nós falamos sobre o sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado e até breve!